Estamos começando aqui mais um podcast Revista o Papel em Minutos, o programa que traz os resumos dos principais conteúdos das edições mensais da Revista o Papel impressa e disponível também em formato digital. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Sante, para apresentar o programa a vocês. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Nesta edição do nosso programa, trazemos os destaques da revista O Papel de Maio, abrindo o primeiro bloco deste podcast com a reportagem de capa sobre os 40 anos da fabricante de papéis Tissue, a IPEL. Fundada na década de 1980, a IPEL celebra em nossa principal matéria desta edição de maio sua trajetória consolidada ao longo das últimas 4 décadas, ao passo que atua estrategicamente para tornar seus fatores competitivos ainda mais robustos. O empreendimento, que começou a sua história em um terreno de 10 mil metros quadrados e máquinas desenvolvidas a partir de peças encontradas em ferro velho, hoje dá espaço ao Parque Fabril instalado em Indaial, Santa Catarina, com capacidade produtiva anual de 70 mil toneladas e capacidade de conversão anual de 72 mil toneladas, conforme detalha Luciana Pires Dobuchac, diretora comercial da empresa. A IPEL foi fundada em Indaial, município de Santa Catarina, no sul do Brasil, no início da década de 80, e hoje é considerada uma das maiores companhias do setor tixo do Brasil. Para chegar até aqui, ao longo dos 40 anos que a IPEL completa agora em setembro, a empresa investiu fortemente em tecnologia e inovação, em gestão e também em governança corporativa. Atualmente, os sócios fundadores, na figura do senhor Júlio Dobuchac e de filhos do fundador Milton Mantal, já falecido, estão à frente do conselho administrativo, que ainda conta com 3 conselheiros externos profissionais. Ao longo dos anos, a IPEL tem sempre revisado seu planejamento e, em especial, nos últimos 2 anos, abriu ainda mais espaço para questões bastante importantes, como, por exemplo, ESG, e aqui não falamos só de sustentabilidade, que sempre foi uma das grandes preocupações da IPEL, mas também para as demais frentes. A IPEL também tem investido bastante em transformação digital, seja em seu processo produtivo, seja no tratamento de dados e informações, seja na automação de processos fabris, assim como também com o principal objetivo de melhorar os processos de atendimento ao cliente. Hoje possuímos um dos fabris mais modernos do país e continuamos investindo nessa modernização, ampliando a nossa capacidade produtiva, tanto na produção de papéis quanto na conversão de produtos acabados. A diretora comercial da IPEL ainda revela que atualmente a empresa atua em 2 nichos do segmento tixo e direciona suas frentes estratégicas a ambos. Nossa atuação é focada na produção de papéis de baixa gramatura, como papel higiênico, papel toalha de mãos e lenços de papel, além de guardanapos. Atuamos em 2 segmentos bastante distintos, o de limpeza profissional, que é comumente chamado de institucional ou professional, com marcas IPEL, assim como também private label, e nos últimos 10 anos começamos a atuar também no varejo, com marcas IPEL concentradas no sul do país, numa estratégia regional, assim como também desenvolvendo marcas private label para grandes redes supermercadistas do Brasil. Para atender todo esse mercado brasileiro, assim como exportação, que já é uma tradição na IPEL, exportar para a América do Sul e também agora mais recentemente para países da América Central, contamos com mais de 800 profissionais diretos e máquinas de primeira geração para produção de papel, podendo chegar a uma produção média mensal de 6 mil toneladas de papel. Nossos agradecimentos à executiva Luciana pela participação em nosso O Papel em Minutos, edição de maio de 2024. E convidamos nossos ouvintes a conferir a reportagem de capa completa, que traz também participação de outros executivos da IPEL, falando sobre particularidades que vêm caracterizando o segmento tixo e dão enfoque ao posicionamento almejado pela companhia nos próximos anos. E vale lembrar a todos, todas e todas que a edição de maio da revista O Papel tem seus conteúdos também em destaque no nosso novo portal de notícias, o newspulpaper.com,
e publica muito mais informações diárias sobre o setor de celulose e papel do que as que trazemos em nossas páginas mensais impressas. E passando agora para a nossa entrevista do mês, o tema é o novo papel colmeia, lançado pela Klabin no início deste ano, como alternativa sustentável ao plástico bolha. Feito de craft liner, o produto apresenta pequenos cortes diagonais em toda a sua extensão. Ao serem tracionados, os cortes formam losangos que remetem a favos de mel, o que inspirou o nome deste papel. E para falar sobre este assunto, o nosso entrevistado desta Papel de Maio é o executivo André Badaró, gerente de novos produtos da Klabin. O André não conseguiu participar do nosso podcast O Papel em Minutos, mas os ouvintes poderão ler na entrevista ao Papel de Maio detalhes sobre o novo papel, que é adequado para embalar vidros, garrafas, cerâmicas, aparelhos eletrônicos e os mais variados produtos que precisam de uma maior proteção durante o transporte. Além de ser resistente e leve, características estas que contribuem com os custos no transporte, o papel colmeia apresenta-se como uma solução sustentável e reciclável, resultando em um menor impacto ambiental em diferentes frentes. Vale, portanto, conferir no newspapers.com ou nas versões impressa e digital da sua revista O Papel de Maio, esta entrevista produzida pela repórter Caroline Martim. E com estes dois principais destaques editoriais da edição de maio, vamos encerrando este primeiro bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os conteúdos da revista que conquistou credibilidade entre os profissionais do setor de base florestal em 85 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. O segundo bloco do nosso programa é tradicionalmente dedicado aos destaques de colunas e colunistas e conta nesta edição com as participações de Carlos Baixa, falando sobre preços, e de Pedro Vilas Boas, trazendo um breve cenário sobre a situação do mercado de aparas. Além de contar ainda com a presença do nosso querido colunista responsável por abordagem sobre o tema biomassa e energia renovável, Mauro Berni, professor da Unicamp, Universidade de Campinas, São Paulo, com o qual abrimos nossas participações. A mudança do clima global é o maior desafio da humanidade neste século. A trajetória de desenvolvimento do Brasil e dos demais países depende do grau de alteração das variáveis climáticas e de sua distribuição no espaço. Há um consenso em que, mesmo que ante a incerteza relativa à dimensão e distribuição espacial dos fenômenos climáticos, é preciso avançar em ações que aumentem a resiliência das estruturas que balizam a vida e a economia. Nesse contexto, ao setor industrial caberá uma cota de contribuição que poderá ser realizada de forma econômica através de ações de eficiência energética. Convido vocês a lerem a minha coluna de maio na revista Papel, com foco no setor industrial e no celulose e papel, para verificarem as possibilidades da eficiência energética, auxiliar na mitigação das mudanças climáticas e eventos extremos no nosso futuro quase que imediato. Uma boa leitura a todas e todos. Obrigado. Agradecemos o professor Mauro pela presença em nosso programa, convidando os ouvintes a lerem sua coluna para entender como a eficiência energética pode auxiliar na mitigação das mudanças climáticas e eventos extremos em nosso futuro quase que imediato, como pontuou bem o nosso colunista sobre a urgência do tema frente aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. E quem também destacou o Rio Grande do Sul como pano de fundo ao setor no mercado de aparas nesta edição do nosso programa foi o colunista Pedro Vilas Boas, da Anguti Consultoria. Sim, Thaís. No caso do Pedro, ele traz aos ouvintes apontamentos sobre os possíveis impactos que a situação das fortes chuvas no Rio Grande do Sul poderão gerar ao segmento. Boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês novamente para falar desse intrigante mercado de aparas que está outra vez sofrendo um impacto violento em função do que está acontecendo no Sul. Mas o que nós tínhamos é que o mercado começava a mostrar uma tendência de melhoras, né? Quando no começo do ano a gente começa a observar uma forte demanda por caixas de papelão ondulado e, consequentemente, por aparas.
Então, nós já começamos a ter um aumento pela demanda de aparas, um crescimento nos preços dessas aparas, né, que acontece em janeiro, fevereiro e março, que é um período onde normalmente os preços estão calmos, os preços estão baixos. E por que isso aconteceu? Em função do baixo nível de coleta de material que a gente estava tendo, principalmente em 2023, em função dos baixos preços que o material recebeu. Nesse cenário, nós temos agora a tragédia no Rio Grande do Sul, que traz um grande impacto no mercado de aparas. Isso por quê? Porque o Rio Grande do Sul é um fornecedor de aparas para todo o Brasil, ou principalmente para Santa Catarina e Paraná. Eu estimo que o Estado gere anualmente em torno de 300, 400 mil toneladas de aparas, e dessas 100 mil ficam dentro do Estado e a diferença é exportada para os outros estados do Sul e chegando até, em alguns casos, em São Paulo. Isso significa que a gente tem entre 200 a 300 mil toneladas que de um momento para outro foram retiradas do mercado. No momento em que o mercado estava precisando e pedindo aparas, né? Perdeu um grande volume, em torno de, sei lá, 10 mil toneladas por mês, 15 mil toneladas por mês, que simplesmente sumiram do mercado no momento que o mercado estava precisando de 15, 20 mil toneladas. Né? Ou seja, estamos tendo falta de aparas, os preços estão explodindo, né? Porque, como eu já disse várias vezes, o papel é matéria-prima de si mesmo, e quando a matéria-prima falta, a única maneira de suprir essa falta é via preços que vai conseguir material quem pagar mais. Agora, isso é um primeiro momento. A grande questão é o que vai acontecer agora que o Estado começa a se recuperar e os processos de limpeza começam a ser executados. Nós vamos ter uma grande quantidade de aparas de papel sobrando. Essas aparas vão estar em condições de uso ou vão estar muito contaminadas. Então nós precisamos aguardar esse momento, ver o que vai acontecer. De repente a gente pode ter uma grande oferta de aparas oriundas do Rio Grande do Sul, ou essa falta vai continuar por mais um bom período até que o Estado realmente normalize sua economia, normalize a sua produção. Mas, por enquanto, o que nós temos de fato é que os preços das aparas estão sofrendo fortes aumentos. Obrigado a todos, um abraço. Nossos agradecimentos ao colunista Pedro Vilas Boas, da Anguti Consultoria, pela participação em nosso programa. E prosseguimos chamando agora o colunista Carlos Baixa para ressaltar pontos importantes de sua análise sobre os preços de celulose e papel nesta edição de maio da nossa publicação. Nesta edição, ressaltamos que, pelo quinto mês consecutivo no presente ano, há aumento dos preços da celulose, tanto de fibra curta como de fibra longa, na Europa, e, desde março do corrente ano, esses aumentos também ocorrem na China, e com reflexos também no mercado norte-americano, cujos preços disponíveis de maneira gratuita chegam até março. É nítido a redução do gap de preços de celulose, em especial de fibra longa, entre Estados Unidos e Europa. Isso porque essa nova fase de aumentos de preço é puxada pela Europa. Esta reduz a dependência da compra de papéis dos asiáticos e precisa utilizar mais da sua celulose para produzir papel. E com isso, na Europa, o crescimento da demanda por celulose é maior do que o crescimento da oferta de celulose, reduzindo os seus estoques. Tendo aumento de preço de celulose na Europa, isso se reflete em outros países, como Estados Unidos e a própria China, e também no Brasil. Você tem um aumento do preço lista da celulose muito alto no Brasil em maio em relação a abril. De outro lado, os fabricantes de papéis não estão conseguindo necessariamente repassar o aumento do custo de produção, em especial com o aumento do custo da celulose, aos preços de papéis. Na China, a queda nos meses de março, abril e maio do preço em dólar do papelão
Nos Estados Unidos, o preço do papel imprensa ficou estável em abril em relação ao que estava em março, mas março houve queda de preço em relação ao que estava em fevereiro. E no Brasil, você tem estabilidade dos preços em reais da grande maioria de papéis no mês de maio. A única exceção são informações que indicam que na Europa, em abril, houve aumentos expressivos dos preços de Craftline e de Testline, os quais ainda precisam ser consolidados ao longo desse mês de maio. Tenham todos uma boa leitura de nossa coluna. Muito obrigada pela presença em nosso Papel em Minutos, professor Carlos Baixa, que é o nosso colunista já há tantos anos e professor titular da Exalc USP. E vamos desta forma encerrando este segundo bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos de cada edição da revista O Papel, que completou em abril de 2024 seus 85 anos de circulação mensal e impressa no Brasil e no mundo. Este terceiro e último bloco do nosso programa traz destaques editoriais sobre a reportagem especial dos 10 anos da IBÁ, Indústria Brasileira de Árvores. Além de citar algumas empresas do nosso radar da edição de maio, vamos manifestar nossos agradecimentos aos anunciantes e fazer a chamada de capa da nossa próxima edição, Revista O Papel de junho de 2024. Começando pela matéria especial sobre uma década de fundação da IBÁ, podemos dizer que a entidade unificou a voz do setor de árvores cultivadas, como frisou Paulo Artung, presidente da entidade, em entrevista nesta reportagem, que vale ser conferida para conhecer as principais ações empreendidas pela instituição em prol da competitividade do setor de base florestal. E passando para o nosso radar do Papel de Maio, temos notícias sobre a Arauco, Bracell, CMPC, International Paper, Veracell, West Rock e muito mais, que estão resumidas nesta coluna, mas que podem ser lidas na íntegra em nosso novo portal de notícias, o newspulpaper.com, que quem não acompanha precisa começar a acompanhar e a seguir nas redes sociais também, no Instagram e LinkedIn, pois temos atualizações diariamente. Excelente dica aos profissionais do setor de celulose e papel que nos acompanham, Thaís, pois o newspulpaper.com é também um novo formato de jornalismo com a credibilidade da ABTCP e tem oportunidades de mídias diferenciadas para os nossos anunciantes da revista O Papel. Por falar em anunciantes, Patrícia, vamos aos nossos agradecimentos às empresas que nos apoiaram na circulação mensal e impressa da edição de maio da revista O Papel, que são Adami, Albany, Akshen Brasil Indústria Química, Ergen, Incap Indústria Catarinense de Papéis Especiais, Siderquímica Solenes Especialidades Químicas, e a Valmet Tissue Converting. a todos os nossos sinceros e cordiais agradecimentos e que tenham reconhecido o sucesso a partir das nossas páginas. Exato, Patrícia. E após os reconhecidos agradecimentos, vamos à chamada de capa da nossa próxima edição, a revista O Papel de junho de 2024. Nossa próxima reportagem principal será sobre a revolução tecnológica e cultural trazida pela transformação digital para impulsionar os processos produtivos do setor de base florestal. O tema será abordado pelos fornecedores vencedores do último prêmio Destaques do Setor, que, vale lembrar, está com inscrições abertas para eleger as empresas mais reconhecidas da indústria de celulose e papel e seus profissionais, e traz este ano novas categorias. Nossos ouvintes poderão conferir as principais informações sobre a premiação em anúncio publicado na revista O Papel de maio de 2024 e depois acessar os detalhes e sistema de inscrição pelo site da ABTCP, que é abtcp.org.br. E com este convite, as empresas e profissionais para participarem da nossa premiação Destaques do Setor 2024, nós vamos encerrando o nosso O Papel em Minutos, deixando um grande abraço a todas, todas e todos e até a próxima edição do nosso programa.